Olá! O vídeo de hoje vai te ajudar a entender tudo sobre carência dos planos de saúde. Fique comigo até o final para aprender tudo o que é necessário sobre esse assunto e ainda mais para aprender 3 dicas de como se livrar das carências indevidamente cobradas pelos planos de saúde. Vem comigo! Então, pessoal, olha eu aqui outra vez. Sou Vanessa Nobre Casado, para quem ainda não me conhece, sou advogada especializada em Direito da Saúde e estarei sempre por aqui trazendo assuntos voltados a esse tema. Se você gosta disso, se você é curioso, se você é estudante de Direito, advogado ou mesmo apenas um consumidor de planos de saúde ou de SUS e quer aprender mais sobre isso, estarei sempre por aqui, semanalmente, trazendo vídeos para ajudar vocês a entender mais sobre isso. Se você gosta, então, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no botão aqui embaixo. No vídeo de hoje explicarei a vocês o que é a carência, quais são os planos de saúde que são isentos de carência, quais são os prazos máximos exigidos por lei para carência e principalmente, somente no final, darei 3 dicas judiciais de como se livrar das carências indevidamente exigidas pelo plano. Vamos direto ao assunto? Antes de tudo, eu preciso explicar para vocês o que é carência. Carência é um período necessário que você, como usuário de plano de saúde, tem que cumprir, tem que passar sem que tenha acesso a determinados serviços prestados pela operadora de saúde, tá? Esses períodos são necessários para que o plano de saúde, a seguradora de saúde, tenha aporte financeiro para poder trazer para você a cobertura necessária para o seu tratamento de saúde adequado, tá? Isso não é ilegal, ao contrário, há uma lei que prevê essas carências. A lei que rege tudo aquilo que seja voltado ao plano de saúde é a Lei 9656 de 1998. De lá para cá, tudo o que é voltado a isso, com a regulamentação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá tudo previsto lá, tá tudo nessa lei. E foi a partir dela que as carências máximas foram implementadas no nosso ordenamento jurídico e na vida prática. Antes disso, antes da legislação, acordavam entre si como seriam essas carências. Não havia regulamentação, não havia uma lei que determinasse o prazo máximo ou o prazo mínimo. Era um acordo entre vontades, ok? Mas a partir dessa lei, houve vários prazos máximos que são permitidos a serem cobrados no plano de saúde. O primeiro e mais importante é o prazo de 24 horas após a assinatura e confirmação do contrato para urgências e emergências. A segunda carência que a lei permite, que a lei determina, são 300 dias para partos a termo. Guardem essa informação. Os 300 dias são para partos a termo. Lá na frente eu vou dar uma dica muito importante sobre isso. E a terceira carência são de 180 dias para todos os demais casos. Essas são as carências máximas, tá? E essas carências estão previstas na lei no artigo 12, inciso 5, tá bom? O que é que acontece na prática? Na prática, os planos de saúde, no intuito de trazer os clientes, até de gerar um tipo de concorrência saudável entre si, eles apresentam algumas carências reduzidas. Por exemplo, existem planos de saúde que oferecem 30 dias para consultas e exames simples, 60 dias para exames de média complexidade, 90 dias para exames de alta complexidade. Tudo isso é permitido. A diminuir a carência é legal, o que não pode é aumentar. Tem que lembrar que 180 dias é o prazo máximo permitido por lei. Tudo que for feito menor do que isso é em benefício ao consumidor, é legal, ok? Essa mesma lei no artigo 11 prevê a CPT, que é a cobertura parcial temporária de no máximo 24 meses. O que é isso? Esse é o tempo máximo que pode ser exigido de uso do contrato para ser coberta as doenças pré-existentes. Mas fiquem ligados que eu vou explicar alguns detalhes necessários para essa exigência lá na frente, que deve cumprir essas carências, tá? Todos os usuários de planos familiares ou planos individuais têm que cumprir essa carência, tá? Existem umas saídas que eu vou explicar para vocês em outro vídeo. Quando uma pessoa sai de um plano onde já tenha a carência sido cumprida para outro plano. Com relação aos planos de saúde empresarial, nós temos uma diferença, tá? Todos os planos que tiver até 29 usuários
eles têm que cumprir a carência também. Porém, de 30 para cima não é permitido a cobrança do cumprimento dessa carência, desde que esses usuários entrem no plano de saúde no momento da assinatura do contrato ou em até 30 dias após essa assinatura, tá bom? Então, essas são vamos dizer, a possibilidade de não cumprir carência, ou, que aí vai ser um assunto para um próximo vídeo, se o usuário vem de um plano de saúde, de outro plano de saúde, entrando no plano de saúde novo através da compra de carência ou portabilidade. Então, gente, já passei para vocês as informações do que é a carência, quais são os prazos máximos que devem ser exigidos por lei. Expliquei também por que existem essas carências e agora eu vou passar para você 3 dicas de como se livrar dessas carências. Fiquem ligados, prestem muita atenção. E se você já estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva e curta. Deixe seu comentário aqui embaixo falando qualquer tipo de incentivo a mim. Será muito importante, porque eu estou iniciando com esse canal. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês me deem assim, dicas, me deem aporte do que é que eu posso falar aqui. E eu procurarei sempre estar perto de vocês, seja por aqui ou seja pelas minhas outras redes sociais, com esse mesmo nome, Vanessa Nobre Casado no Instagram, Vanessa Nobre Casado também no TikTok e aqui no YouTube, tá? Então vamos lá para as 3 dicas. Primeira dica é sobre doença pré-existente. Existem muitos planos de saúde que deixam de cobrir alguns procedimentos solicitados pelo médico assistente, alegando que o cidadão, né, o consumidor, já tinha doença pré-existente. Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo do meu dia a dia. Obesidade. Muitas vezes, quando há a solicitação da cirurgia de redução do estômago, o plano de saúde nega, alegando que o paciente tinha a obesidade, tinha doença pré-existente antes de contratar o plano de saúde. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Porém, essa doença pré-existente não pode, de modo algum, ser exigido se não houve perícia no ato da contratação. Se no ato da contratação o plano de saúde não solicitar exames ou não fizer perícia, o STJ já decidiu na sua súmula 609, que está aqui copiada, eu vou ler para vocês porque eu não decorei as palavras, que diz exatamente assim. Súmula 609 do STJ. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios, no caso prévios à contratação, ou demonstração de má-fé do segurado. Ou seja, plano de saúde que nega qualquer tipo de cirurgia, procedimento ou qualquer tipo de atendimento ao usuário, alegando doença pré-existente, se não houve qualquer tipo de exame prévio, se não houve perícia, cai por terra. Demanda judicial, alega a súmula 609, consegue eliminar e tudo certo. Vamos agora para a dica 2. A segunda dica diz respeito a urgências e emergências. Primeiro, eu preciso esclarecer para vocês o que é emergência, o que é urgência. O que é emergência? Emergência é todo procedimento médico que, se não for feito naquele minuto, vai ocorrer a morte do paciente, tá? Tudo que é emergente é tudo aquilo que, se não for feito naquele momento, o paciente pode morrer. Então, é um acidente, é um corte profundo, é um tiro, é uma coisa que, se você não for naquele momento no hospital e não obtiver um atendimento médico naquele momento, você pode morrer. Exemplo, casos graves de Covid também recaem na emergência. Entenderam? E a urgência? A urgência não é um caso que, se você não for atendido naquele momento, você vai morrer. Não é esse. A urgência é aquele caso médico onde, se o paciente não for atendido naquele momento, poderá haver um agravamento na doença, poderá haver um agravamento no quadro clínico do paciente que poderá levá-lo a piora na saúde e, consequentemente, à morte. Entendeu? Existe essa diferença entre urgência e emergência. Porém, em ambos os casos, a carência é de 24 horas apenas. E, em ambos os casos, quaisquer procedimentos dentro da urgência, dentro do atendimento de urgência e emergência do hospital que o paciente for, que o plano de saúde for aceito, devem ser cobertos. Mas na prática, a gente sabe que acontece de, às vezes, um usuário precisar da doente, tá? Exemplo, ele tem obesidade, passa mal
e vai para o hospital. E quando chega lá, eles dizem que a carência, que ele está precisando de determinado exame, e quando vai dizer, não, mas a carência não foi cumprida ainda dos 180 dias. Porém, se o médico assistente disser que ele está urgentemente precisando daquele exame, o plano de saúde tem que cobrir. Então, não cobriu, demanda judicial. Ou você faz o pagamento, demanda judicial para conseguir a tutela antecipada, ou você faz o pagamento e busca o ressarcimento na justiça. Então, essa foi a segunda dica. Existe sim como você mostrar que na sua urgência ou emergência, tudo o que você precisar tem que ser coberto pelo plano de saúde. Se for negado, demanda judicial, que você consegue sim essa cobertura, ou, no caso, dependendo do caso, o ressarcimento, tá? Agora, fique ligadinho para a última dica. Vocês lembram que lá atrás eu falei sobre a carência pro parto, que são 300 dias quando o parto for a termo? Então, parto a termo, parto no tempo normal, parto todo ok. Mas e se eu tiver um parto prematuro? O meu plano de saúde tem a obrigação de cobrir? Administrativamente, os planos de saúde não fazem essa cobertura. Existem casos que sim, existem, mas a grande maioria simplesmente não cobre. Mas, judicialmente, você consegue sim resolver essa situação. Por quê? Porque vai ser caracterizado a urgência ou emergência. Você não previu, você não programou que você ia ter um parto prematuro, você não programou que sua bolsa ia romper antes do tempo. Então, judicialmente, consegue-se a reversão vamos dizer assim, dessa cláusula contratual. Por quê? Porque vai entender que o que, na verdade, aquela parturienta, aquela gestante estava passando era por uma urgência. E, portanto, deve ser coberto o parto, tá bom? Seja, obviamente, ocorrido de forma não programada. Você não vai marcar uma cesariana antes do tempo, chegar lá e querer que o plano de saúde cubra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há, sim, a possibilidade da cobertura do seu plano de saúde quando o seu parto for de urgência. Quando for uma coisa que você não estava programada. Entenderam? Isso, obviamente, na maioria das vezes, judicialmente. Quando for negado administrativamente. Ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido alguma dúvida que vocês tenham tido. Me entendam que eu estou no início disso tudo e muitas vezes, não sei se eu estou falando rápido demais, eu não sei se eu estou fazendo da forma correta ainda, tá? Estou apenas no meu segundo vídeo aqui do canal. Eu quero evoluir e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês tiverem qualquer coisa que possam me ajudar, algumas dicas, informações ou qualquer coisa para poder tornar desse local, nesse canal, realmente um canal de informações legais para você. Me perdoe pelas falhas se vocês detectarem as falhas, prometo melhorar porque eu tenho estudado bastante sobre tanto o assunto quanto como é essa história de gravar vídeos para o YouTube. E é isso. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e fiquem comigo até o próximo vídeo.